Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à aula 6 do curso de Programação Numérica em Octave. Na última aula nós aprendemos os comandos básicos para a construção de gráficos no Octave, que são os comandos plot e fplot. E nessa aula nós vamos continuar com esse tópico de plotagem de gráficos e vamos aprender novas formas, pessoal, de construção de gráficos no Octave e também aspectos relacionados à estética desses gráficos. Muito bem, vamos então inicialmente construir aqui o gráfico da função, uma função bem simples, a função cosseno, tá? E inicialmente então eu vou ter que atribuir valores para o meu x, né? Então eu atribuo um vetor, eu crio um vetor x através daqui da função linspace, tá bom? E digamos que o meu x ele é um conjunto de valores entre menos 10 até 10, tá? Então é assim que funciona, né? A função linspace, ela vai criar para mim valores de menos 10 até 10. Agora, quantos pontos? Vamos estabelecer aqui um número de pontos, digamos 200, tá? Toda vez, pessoal, que você não souber o que uma função no Octave efetivamente faz, né, como que funciona a sintaxe dela, você pode vir no site aqui do Octave, que é esse site aqui, ó, é octave.source.io/list_functions. Você tem acesso à lista de funções do Octave. Todas as funções do Octave, todas elas explicadas aqui. Aí aqui, ó, você pode procurar, já tem aqui a palavra linspace, você pode procurar pela função linspace. E aí, clicando aqui na função linspace, olha só, ele explica, né, toda a sintaxe da função para você. Então, ela tem aqui uma base, que é o intervalo, o limite inferior, né, aqui o limite superior. E então tem 3 parâmetros. Esse n aqui, pessoal, é o número de elementos, né, o número de pontos. Se o número de pontos não for especificado, um valor de 100 é atribuído, tá? É usado, tá? Então ali, por exemplo, nós colocamos, né, um número de pontos igual a 200. Então vamos aqui dar o Enter, ponto e vírgula, para que não sejam mostrados os valores na tela, na janela de comandos, e agora eu chamo então a minha função cosseno de x, tá certo? Que vai ser passado, né, para minha variável então y. E aí, bom, vamos dar um ponto e vírgula, porque senão ele vai calcular o cosseno de todos esses valores, e aí eu vou então pedir para que o programa plote para mim no eixo horizontal os valores de x e no eixo vertical os valores de y. Então, observem aqui que ele já plotou para a gente a função cosseno, tá bom? Entre menos 10 e até 10. Os valores aqui de y é menos 1 até 1, claro, porque a função cosseno é uma função limitada, né? Nesse intervalo. E digamos agora, pessoal, que eu queira colocar aqui no eixo x os valores na forma de π. Então, digamos que eu queira fazer o eixo x de menos 3π até 3π, mas mostrando apenas os valores, menos 3π, menos 2π, menos π, 0, π, 2π e 3π. Como que eu faço isso então no Octave? Existem 2 comandos bastante interessantes para fazer isso, tá? Que é o comando tix, então você primeiro coloca o nome do eixo, né, que você quer fazer isso, então eixo x, seguido da palavra tix, tá? E aí entre parênteses, colocando entre colchetes, você coloca lá os seus valores, tá bom? Entre colchetes, tá bom? Fecho colchetes, fecho parênteses. Então, no nosso caso aqui, eu quero que sejam mostrados apenas os valores, menos 3π, tá? Menos 2π, menos π. E aí, pessoal, para você mostrar, não na forma de decimal, porque aqui ele vai mostrar na forma de decimal, vocês vão ver, mas na forma de π, eu quero que ele escreva aqui o número π, tá bom? Menos 3π, menos 2π. Aí eu chamo um outro comando, que é, então,
o nome do eixo, então digamos eixo X, tick labels. Eu chamo essa função tick labels. Abro parênteses e aí eu abro as chaves. Entre aspas simples eu coloco, né, os meus valores, tá bom? Separados aí por vírgula. Então é assim que funciona o meu comando tick labels, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, vamos efetivamente implementar esses comandos aqui pra gente. Então vamos lá, x, né, que eu quero que sejam mostrados apenas os valores no eixo x. Então x ticks, abro parênteses, abro colchetes, aí eu coloco menos 3 vezes π, tá ok? Dou espaço, menos 2 vezes π, menos 2 vezes π, menos π, 0, π, 2π e 3π, tá ok? Fecho colchetes, fecho parênteses, e aí pessoal, dando Enter, vamos ver a nossa figura. Olha só, vocês já observem que ele já colocou na forma, tá certo? De notação decimal, né? E já multiplicou pelo π, que é 3,14. Então aqui, menos 3π tá aqui, o menos 2π. Só que eu não quero deixar nessa forma. Eu quero que seja efetivamente mostrado o número π. E aí então, é muito simples. Basta chamar o comando xticklabels, tá? Aqui primeiro, aqui é com S, ticks. E esse aqui já é sem S, então xticklabels. Abro parênteses, abro as chaves. E aí, entre aspas simples, eu coloco, então, menos 3π. Mas vocês lembrem, pessoal, da aula passada, que para escrever um caractere grego, né, eu tenho que colocar a barra invertida seguido do nome do caractere grego. Então, menos 3 barra invertida π, para que seja mostrado o símbolo, né, o caractere π, vírgula, abro aspas simples, mesma coisa, menos 2 barra invertida π, menos π, então barra invertida π, fecho aspas simples, dou a vírgula, aspas simples 0, fecho aspas simples. O próximo é π, então barra invertida π, fecho aspas simples, dou a vírgula. Depois vem 2π, e depois 3π. Então 3 barra invertida π. Fecho aspas simples, fecho as chaves e fecho o parênteses. Vamos dar Enter. E vamos ver aqui como ficou no nosso gráfico. Olha só. Então, ele já mostrou os valores, né? Com o caractere π. Então, menos 3π, menos 2π, π, 0, π, 2π e 3π. Então, ficou muito mais apresentável, né? O gráfico, a estética fica muito melhor. Vamos também, pessoal, pedir para que ele exiba determinados valores apenas no eixo y, tá? Então, vou fazer o comando, né, ticks para o eixo y, então yticks, e aí entre parênteses abro o colchetes, aí eu coloco os valores. Então eu quero que sejam mostrados apenas o número menos 1, menos 0,8, menos 0,2, 0, 0,2, 0,8 e 1. Tá ok? E aí você observa que ele mostrou apenas no eixo X, no eixo Y, perdão, apenas os valores que eu coloquei lá, né, no meu comando yticks, tá ok? Muito bem, vamos colocar agora o nosso título do nosso gráfico, o nome dos eixos, e aí vamos ver como que a gente pode aumentar o tamanho, né, aumentar a fonte do título do nosso gráfico e a fonte dos nossos eixos, tá bom? Tanto do nome dos eixos quanto dos valores, né, que aparecem aí. Então vamos inicialmente colocar aqui o nosso nome dos eixos, então chamando a nossa função xlabel, aí eu vou colocar, digamos, eixo x, tá? Só apenas um exemplo, tá ok, pessoal? Vou também colocar o nome do meu eixo y, ylabel, vou colocar cosseno de x, cosseno de x,
E no meu título, então chama a função title, eu vou colocar gráfico cosseno de x, tá bom? Esse é o meu título. Então, notem aqui que ele colocou o gráfico, né, o título, gráfico cosseno x e o nome dos eixos. Mas notem que a fonte está pequena. Então eu gostaria de aumentar a fonte, tanto do título quanto dos eixos, pessoal. Tá? E aí, para fazer isso, existem dois comandos muito bacanas para a gente fazer isso. Inicialmente eu vou aumentar a fonte aí dos eixos, tá bom? E aí eu chamo uma função, né, uma função configurar, definir, né, que é a função set, tá ok? E aí, entre parênteses, eu chamo um outro comando, pessoal. Eu não vou explicar, tá, em detalhes. Depois vocês podem buscar ali naquele site que eu mostrei, né? Na lista de funções, todas essas funções, como que elas funcionam, o que elas efetivamente fazem. Essa função GCA, por exemplo, é uma função de referência, tá? A gente não vai entrar em detalhes nisso. E aí, vírgula, coloco entre aspas simples, aí eu coloco então o que eu quero fazer. Eu quero chamar o meu parâmetro font size e quero colocar, né, atribuir um valor para ele, digamos 25. Tá? Então, basicamente, essa função GCA de referência, ela pega então as informações que você já colocou aqui e atribui, né, e faz uma referência para ela. Digamos, olha, eu quero que a fonte do meu, o tamanho da fonte do meu gráfico, tá certo? Seja 25, tá? E aí, pessoal, vamos dar um Enter e olha só. Ele já aumentou, na verdade, o tamanho de tudo aqui, né? Ele aumentou o tamanho do título, tá? Do cosseno e dos títulos dos eixos. Então, é exatamente o que essa função GCA faz. Ela é uma função de referência a tudo que você fez anteriormente. Então, eu estou pedindo aqui para aumentar o tamanho de tudo, né? Tanto das minhas X-label, Y-label, quanto do meu title, tá? Mas, efetivamente, existe um comando específico, por exemplo, pessoal, para você aumentar o tamanho do título só, tá? Digamos que eu queira deixar aqui o título num tamanho diferente dos meus eixos, né? O tamanho dos meus eixos. Como que eu faço isso, né? Então aí eu posso fazer o seguinte, eu posso então atribuir a uma variável h, digamos que eu vou então atribuir a essa variável h get, aí eu uso a minha função get, faço referência, tá, a ela atribuindo o meu title. Então eu só quero mexer no título, tá ok? Aí dou o Enter, e agora eu uso a minha função, então definir, né, configurar, set, o meu parâmetro h, e aí eu vou atribuir para ele, né, eu vou definir a font size dele, tá bom? Font size. Essa é a linguagem, pessoal, que o programa foi escrito, né? Digamos que eu queira colocar aqui um tamanho, sei lá, 15, tá? Tamanho 15, font size 15. Dou Enter. E vocês vão observar, ó, que ele diminuiu o título, o tamanho, né, a fonte do título do gráfico, tá? Vamos aumentar aqui, vamos colocar um tamanho 35. Então, é só a gente fazer set, h, e aí font size, vamos colocar aqui um tamanho 35, para vocês verem a diferença. Já ficou um título bem grandão, tá certo? Então, é basicamente, pessoal, o que essas funções fazem, né? Aqui a gente utilizou a função get, a gente utilizou a função set e essa função de referência, né? A função GCA, tá bom? Tem também um comando específico só para mudar aí o tamanho dos eixos, né? A fonte do título, né, dos eixos, mas eu acho que essas basicamente já estão de bom tamanho, tá ok? Muito bem. Então, bastante interessante, tá certo? Esses comandos para regular, né, a fonte, tanto do título quanto dos eixos. E agora, pessoal, como que eu poderia
como que eu poderia regular o estilo, né, a forma dos valores que são mostrados nos eixos. Então, por exemplo, aqui no eixo X a gente já viu uma forma, né, uma maneira de colocar o π, tá? Que é usando, né, e escolhendo os valores também para os eixos, que é usando as funções ticks e ticklabels, tá? Como que eu faço para modificar, por exemplo, o estilo, né, dos valores? Por exemplo, o número de casas decimais, tá? Aqui vocês estão observando que ele colocou uma casa, né, depois da vírgula, porque na verdade eu pedi para mostrar esses valores, né, com os comandos ticks e ticklabels. E eu quero mostrar, por exemplo, digamos que eu tenha valores lá com muitas casas decimais e eu quero regular isso aí, pessoal. Como que eu faria isso? Vamos fazer um outro gráfico, tá? Eu vou apagar isso aqui então. Então vamos supor o seguinte, eu vou criar aqui um certo vetor x que tenha lá os valores 1.53, 4.25, tá bom? Esses são os valores de x. E o meu y, digamos que sejam os valores 1, 2, 3. Coisa muito simples. E aí eu peço então para o programa plotar para mim. Então, plot x e y, tá? Então vamos plotar isso aqui. Então tá aqui esse gráfico, tá? Um gráfico aí, só um exemplo, um mero exemplo, pessoal. Digamos que eu queira mostrar, olha só, o que ele fez aqui, né? Por exemplo, em x era 1,53. Ele não mostrou aqui, tá? Eu gostaria que ele mostrasse. Deixa eu só aumentar, pessoal, o tamanho dos valores dos eixos, né? Agora que nós já aprendemos a como regular. Então, deixa eu chamar aqui a função set GCA. Font size, só para vocês visualizarem melhor aí na tela, font size, vou colocar um tamanho 25. Então, agora acho que está mais visível para vocês. Muito bem. Então, olha só, eu quero que ele mostre, né, todas as casas decimais. Como que eu faço isso? Então, eu chamo aqui um comando, né, novamente a minha função definir, set. Vocês estão observando que o parâmetro, né, o primeiro parâmetro dessa função é a minha função de referência, GCA, tá? Vírgula, aí eu coloco entre aspas simples, eu quero então, digamos que eu queira alterar o formato dos números no eixo X, tá? Então eu coloco X, ticklabel. Esse é o comando, xtick apenas, fecho aspas simples, e aí eu coloco a minha variável x, tá? Então tá aí, xtick. E aí, pessoal, eu mando imprimir na tela, né? Então olha só o que ele mostrou. Ele mostrou aqui apenas os valores atribuídos para o x. Então, 1,53, né? 4,25, que são os valores que eu pedi para serem atribuídos, tá bom? Outro comando que eu poderia fazer, né, era o seguinte, o comando set, novamente a minha função de referência, GCA, aí entre aspas simples, a minha xtick label, fecho aspas simples. E aí, pessoal, eu mando então imprimir, né, os certos valores no eixo X, né? Então, aí a função para imprimir texto, né, digamos assim, num gráfico, lembrem que na aula de funções a gente aprendeu a função fprintf. Quando você quer imprimir alguma coisa no gráfico, para ser mostrado no gráfico, você deve utilizar a função sprintf, tá? S de string, né? É uma string, uma cadeia de caracteres. Essa é a diferença
basicamente entre as funções f'printf e s'printf. Aí abro parênteses, entre aspas simples, eu coloco então, né, o símbolo de porcentagem, e aí eu coloco lá, digamos, eu quero 4 casas depois da vírgula, então, ponto 4, por exemplo, né, como é um número real, eu uso a variável float, tá, dou a barra vertical, pessoal, coloco a barra vertical, fecho aspas simples, né, vírgula, e aí no meu eixo X. Claro que eu quero fazer isso só no eixo X. Abri aqui um parênteses, 2 parênteses, então tem que fechar 2 parênteses aqui. Dou Enter, e olha só que interessante, né? Ele colocou aqui o número de casas após a vírgula, pessoal. 4 casas, né, decimais após a vírgula, tá? Muito interessante essa função. Vamos pedir aqui para que ele mostre também 2 casas após a vírgula no eixo Y. Então, olha só. Aqui no eixo Y, então observem que ele colocou, né, os valores 1,5, 2, 2,5 e 3. Então, eu só quero mostrar os valores do meu vetor Y. Então, para isso, eu coloco o meu set GCA e aí YTIC e Y, né, para que sejam mostrados apenas aqueles valores lá. Então, definir, né, a minha função set, GCA, que é a minha função de referência, entre aspas simples eu coloco YTIC, fecho aspas simples, e aí eu quero que sejam mostrados apenas os valores do meu vetor Y, 1, 2 e 3. Vamos dar o Enter e observar aqui que ele mostrou apenas os valores, pessoal, 1, 2 e 3. Né, que são os valores que eu gostaria que fossem impressos na tela. Vamos expressar esses valores com 2 casas após a vírgula. Então, aí eu posso chamar novamente a minha função set GCA, entre aspas simples, TIC label, e aí eu coloco, né, vírgula, minha função, chamo a minha função s'printf, tá? E aí eu coloco entre parênteses, aspas simples, né? Faço a referência a, então, símbolo de porcentagem, né? Ponto 2, digamos que sejam 2 casas após a vírgula. Uma variável float, tenho que colocar a barra vertical, fecho aspas simples, vírgula, eu quero fazer isso no eixo Y. Então, aí, aqui eu abri um parênteses, 2 parênteses, então eu tenho que fechar 2 parênteses. Vamos dar o Enter. E olha só que maravilha, ele colocou aqui para mim, né, os valores do eixo Y com 2 casas após a vírgula. Tá bom, pessoal? Então, comandos bastante interessantes. Espero que vocês tenham aí aprendido, né, e gostado desses comandos que para mudar, né, para fazer a estética do gráfico, tá certo? Então isso aqui só foi um mero exemplo, né? Nós vamos depois nos gráficos que a gente vai construir daí a partir daqui, né, dessa aula, a gente vai utilizando, né, aos poucos esses comandos e isso vai ficando mais claro para vocês, tá? A gente vai absorvendo aos poucos esses comandos, né? Muito bem. Então eu vou fechar aqui a minha figura, o meu gráfico. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer vários gráficos, tá? A gente pode fazer várias figuras, melhor dizendo. Tá? Como que a gente pode fazer várias figuras, né? Figuras gráficas, digamos assim. Digamos que eu tenha lá um modelinho que tem algumas fórmulas, né? E eu quero fazer um gráfico para cada expressão, para cada fórmula. E existe um comando para fazer isso, né? Eu vou fazer um comentário aqui. É o comando, pessoal, figure, né? O comando figure, ele permite, né, que sejam exibidos aí diversos gráficos, né? Na mesma tela, né, do Octave. Ó, se eu chamar aqui a minha figure e der um Enter, ele já vai abrir para mim aqui uma figura, tá? Muito bem, eu vou pegar um exemplo, pessoal, eu vou pegar um exemplo da física, tá bom? Digamos que eu queira representar
alguns gráficos aqui do oscilador harmônico amortecido, tá ok? Então, talvez essa seja a primeira aplicação, né, de Octave no modelo físico que eu vou fazer nesse nosso curso. Então, eu tenho um oscilador harmônico amortecido, tá ok? E eu quero que ele mostre, tá certo? Vários gráficos dessas equações, né? Na aula passada a gente viu como plotar o gráfico, né, do oscilador harmônico amortecido, e aqui a gente vai representar mais de um gráfico, tá certo? Muito bem. Na minha equação, pessoal, da posição, então eu tenho que estabelecer alguns parâmetros. Eu tenho o parâmetro gama, que é o coeficiente de amortecimento. Eu tenho a frequência, tá certo? Que depende da frequência angular natural. Então eu tenho que definir uma série de parâmetros, a posição inicial, a velocidade inicial. Então eu vou começar, vamos colocar aqui então um comentário, oscilador amortecido. Então agora a gente vai fazer uma série de gráficos aqui, usando o comando figure, do oscilador amortecido, tá ok? Eu vou definir então alguns parâmetros, eu vou começar definindo o meu parâmetro x0, a posição inicial. Digamos que eu atribuo lá o valor 5 para ele, tá ok? A minha velocidade inicial, digamos que ela seja igual a 0. O meu oscilador partiu do repouso. Digamos também que o meu gama, eu vou representar o gama aqui, pessoal, pela letra G, tá? Tem o valor igual a 7. E o meu ômega 0, que é a frequência angular natural, eu vou chamar aqui de W0, seja igual a 100, tá ok? Vou fazer um comentário aqui. Isso aqui é a frequência natural, né, do meu sistema. É a raiz lá de K sobre M, tá bom? Muito bem. E aí, eu vou então pedir, né, eu vou definir o meu ômega, que é a frequência do sistema, que vai ser, né, aí a gente precisa lembrar as fórmulas lá, é a raiz quadrada, então S que é RT, né, square root, o ômega é a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado. Então é o W0 ao quadrado, pessoal, menos o meu gama ao quadrado, tá bom? Vou dar um ponto e vírgula, e aí eu vou fazer um comentário aqui, ó. Isso aqui é a frequência do sistema, tá bom? Considerando aí o amortecimento, né? Considerando o atrito. Muito bem, e agora eu vou ter um certo trabalho aqui para escrever as equações. Eu quero representar a equação da posição, a equação da velocidade, e eu também quero representar a energia do meu sistema, tá bom? A energia mecânica do meu sistema. Então eu vou criar a minha função da posição, que vai ser uma função anônima, pessoal, de um parâmetro t, né? T aqui é o tempo. E aí, pessoal, a equação da posição, vamos lembrar lá, ela é uma constante, né, vezes a exponencial de menos gama t, vezes o seno de ômega t mais delta. Só que daí, dadas as condições iniciais, a gente encontra os valores, claro, dessa constante e do delta, né? E aí a gente modifica, então a gente reescreve a nossa equação da posição, e ela vai ser a seguinte, eu vou escrever ela aqui, ó. Ela vai ser a exponencial, então, de menos gama, né? Vezes t, tá ok? Exponencial de menos gama vezes t, e aí vezes... Então aqui, pessoal, cuidado que agora é operação elemento a elemento, então eu preciso colocar o ponto antes do símbolo de multiplicação, e aí eu coloco aqui a minha constante, né, entre parênteses, que vai ser V0, tá? Mais gama vezes x0. Essa aqui é a minha constante B, né, lá do meu oscilador harmônico amortecido. Isso aqui que está entre parênteses é um número, então eu posso, é multiplicado. Como é que é um número? É uma multiplicação simples, né? Pelo seno, pessoal, seno de ômega t, ômega vezes t. O delta aqui a gente vai supor que ele é 0, tá bom? E aí, aqui ainda eu tenho um termo embaixo,
que a minha constante é esse termo aqui, dividido por um outro termo, que eu vou colocar aqui. Dividido, então, por ômega mais x0 vezes cosseno de ômega vezes t, tá? Eu abri quantos parênteses aqui? Eu abri 1, 2, aqui eu fechei 1, né? Então eu abri 2 parênteses aqui, tem que fechar 2 parênteses aqui, tá bom? Na verdade, esse aqui eu fechei aqui, então eu fecho um parênteses aqui, ok. Então, tá aqui a equação da posição, vou dar o ponto e vírgula, e agora eu vou expressar a minha velocidade, tá? Vou criar uma função novamente, né? Uma função anônima do tempo, da minha variável t. E, pessoal, a velocidade vai ser, né, a derivada da posição com respeito ao tempo. Então, você vai ter que pegar essa expressão aqui e calcular a derivada dela, tá? Eu já vou mostrar direto aqui para você como que fica a expressão. Fica menos gama vezes x de t, tá? Que é a posição, né? É x de tempo. Então, é menos gama vezes tudo isso aqui, que eu simplesmente posso escrever assim, x de t, tá ok? Mais a exponencial de menos gama vezes t, tá? E agora aqui a multiplicação elemento a elemento, vezes, aí eu abro então aqui 2 parênteses, coloco, né, v0, mais gama vezes x0, e aí vezes o cosseno, vezes o cosseno de ômega vezes t, tá ok? Menos x0 vezes ômega vezes o seno de ômega vezes t. E aí eu fecho mais um parênteses, tá bom? Vamos só conferir. Aqui eu abri então 2 parênteses, mas aqui eu já fechei um. Então aqui eu fechei, aqui eu abri um, né? E fechei um, então fecho mais um parênteses, tá certo. Vou dar o ponto e vírgula. E agora eu vou escrever também a expressão da energia mecânica do sistema, né? Então, a energia mecânica do sistema é a soma da energia cinética com a energia potencial, 1/2 de mv2 mais 1/2 de m vezes ômega x ao quadrado, tá bom? Ômega ao quadrado, x ao quadrado. Eu vou estabelecer a massa, né, m igual a 1, só para a gente não ter que escrever mais um parâmetro aqui do nosso modelo. E aí, então, eu vou criar a minha função anônima, né, e de t, que representa a minha energia mecânica do sistema, que simplesmente, então, vai ser velocidade ao quadrado sobre 2 mais ômega ao quadrado, x ao quadrado sobre 2. Eu vou escrever assim, pessoal, v de t, então é a minha velocidade, né? V de t ao quadrado, que é dada por toda essa expressão aqui, ao quadrado, então é uma função, né, ao quadrado, então aqui a multiplicação é elemento a elemento, então ponto chapéu 2, mais ômega 0 ao quadrado, eu vou colocar assim, ômega 0 vezes ômega 0, e vezes ainda o x de t, né? X de t ao quadrado. Aqui, novamente, a potenciação é elemento a elemento. Então, ponto, chapéu 2, fecho parênteses, dividido por 2, pessoal. Tudo isso é dividido por 2, tá ok? Vou dar um ponto e vírgula. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou, então, primeiro pedir para que ele plote o gráfico da posição, né? Eu vou usar a função, pessoal, fplot, tá? Porque ela tem uma melhor resolução, conforme vimos na aula passada. Então, fplot de x, e aí eu escolho o intervalo que eu quero de 0 até, digamos, 0,7, tá bom? Vamos dar aqui o nosso Enter. E olha só, ele já exibiu aí para vocês, né, o gráfico, tá, da posição em função do tempo. Eu só vou mudar, pessoal, a cor dessa curva.
E também eu vou colocar aqui o nome, né, nos eixos, tá? A grade, enfim. Vamos mexer um pouquinho na estética desse gráfico e assim também a gente consegue relembrar muitos outros comandos, tá? Eu vou colocar uma cor preta nesse gráfico. Então, novamente, que eu vou chamar a minha função fplot. Eu já poderia ter feito isso, então, de 0 até 0.7. Fecho parênteses e aí coloco, perdão, fecho parênteses não, coloco a vírgula, e aí entre aspas simples, pessoal, então aqui ó, eu coloco a cor. Para colocar a cor, usando a função fplot, eu preciso escrever a palavra color, entre aspas simples, né? E isso não tem na função plot. Na função plot, a gente tem uma sintaxe um pouco diferente, né, da função fplot, conforme já vimos na aula passada. E aí eu coloco aqui a cor preta, que é a letra K, né? Não é black, tá? Porque o B é azul, né? E aí fecho aspas simples, fecho parênteses, dou Enter. E aí ele já colocou aqui, né, a cor do meu gráfico em preto, tá bom? Vamos colocar o nome dos nossos eixos, então a nossa X-Label. Eu vou colocar aqui tempo em segundos, tá bom? Para minha X-Label. Para o nome do meu eixo X, eu vou colocar posição, entre aspas simples, posição em metros, tá bom? E já vou colocar também a minha grade, a minha grid minor, colocar uma grade menor, né? Vou colocar um título no meu gráfico, title. Vou colocar aqui oscilações amortecidas. Oscilações amortecidas. Então, notem que ele já colocou aqui tudo, né? Título, nome dos eixos. E agora, pessoal, eu vou então regular, né? Eu vou aumentar o tamanho, tá? Dos meus eixos e do meu título. Então, vamos lá. Tamanho dos eixos. A gente pode chamar a função set GCA, função de referência, que vai fazer referência, né, a tudo isso aqui. Já vou mudar direto, né? Ao mesmo tempo, o tamanho dos eixos e do título. Então, simplesmente faço set GCA. Font size, o meu parâmetro font size, tamanho da fonte, vou colocar um tamanho 20, tá bom? E olha aqui, ele já, né, aumentou então o tamanho, né, tanto do título quanto dos eixos, tá bom, pessoal? Uma função bastante interessante. Depois aqui vocês poderiam colocar também, né, se vocês quisessem, as envoltórias, né, nós já fizemos isso no vídeo passado. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar bastante extenso. E agora, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria, numa outra janela, né, numa outra figura, que ele plotasse o gráfico da velocidade, em função do tempo, o gráfico da energia, em função do tempo, e também, pessoal, vamos fazer o gráfico da velocidade em função da posição, que é o espaço de fase, né, para a gente ver como que fica o oscilador harmônico amortecido no espaço de fase. Então, muito bem. Para a gente criar uma nova figura, então eu chamo o comando figure, né? Figure. E ele vai fazendo uma outra figura, num outro gráfico, tá bom? O comando hold on, ele permite que faça um gráfico junto com o outro, mas não é esse o objetivo aqui, né? Eu não quero fazer um outro gráfico aqui em cima. Então eu quero fazer um outro gráfico em uma outra janela. Chamo o comando figure, e aí, então, dou a minha função, né, fplot, vou pedir então para ela plotar a energia e, né, de 0 até 0.7, tá? No mesmo intervalo aí da posição, tá bom? E olha que maravilha, pessoal, ele já colocou aqui o nosso gráfico da energia, né? Notem a oscilação, né, que a gente tem na energia e o seu decaimento exponencial, porque o oscilador é amortecido. Esse gráfico a gente a gente visualiza ele nas aulas, né, e nos livros de oscilações amortecidas. Vamos só finalizar a estética desse gráfico também.
Vamos colocar aqui a nossa xlabel. Xlabel. Vamos colocar então no eixo X o tempo, né? O tempo em segundos. No nosso eixo Y, a nossa Y-label, eu vou colocar energia em joules, tá? Energia em joules. Vou colocar o título do meu gráfico, o nosso title. Vou colocar como título energia mecânica, tá? Do oscilador harmônico amortecido. E vou colocar minha grid minor. E vou finalmente, né, executar esse comando aqui, set GCA font size 20, tá? Para o meu gráfico da energia, pessoal. Olha só, para evitar que vocês fiquem escrevendo, né, esses comandos novamente, eu posso vir aqui em janela, e clicar em histórico de comandos. Clicando em histórico de comandos, vocês visualizam, ó, todos os comandos que você já fez. Então, como é o mesmo comando que eu quero dar, pessoal, eu venho aqui no meu comando de interesse. Deixa eu ver onde que ele está. Tá aqui, né? Set GCA. Então, clicando duas vezes, ó. Vamos ver se ele vai... abrir. Ali. Clicando duas vezes, então dei o comando novamente. E olha só, ele já, né, então aumenta ao mesmo tempo a fonte do título e a fonte dos eixos. Tanto os valores aqui, quanto o nome dos eixos. Tá ok? Tá, vamos aqui fechar o meu histórico de comandos. E agora, pessoal, numa outra janela, numa outra figura. Então, novamente o comando figure. Ele vai abrir para você uma terceira figura, né, uma terceira janela gráfica, onde você vai plotar a sua velocidade em função do tempo. Então, vamos dar aqui o comando fplot. Vou plotar a minha velocidade, né, no intervalo também de 0 até 0,7. Fecho o colchetes, fecho parênteses, dou Enter. E na minha figura 3, olha só que maravilha, ele colocou aqui, né, o gráfico da velocidade. Vamos colocar, pessoal, esse gráfico da velocidade numa cor vermelha, né? Então, novamente o comando fplot, V de 0 a 0,7, vírgula, aí entre aspas simples, o parâmetro color, né? E aí eu defino aqui, vamos colocar sei lá, um magenta, tá bom? Dou Enter. E aí ele colocou aqui na cor, pessoal, magenta, né? Que é um rosa, tá certo? Vamos colocar um rosa. Muito bem. Vamos só colocar então o título do nosso gráfico e o nome dos eixos, então xlabel. Vou colocar aqui tempo em segundos. Tempo em segundos. No eixo Y, Y-label. Aí eu coloco a velocidade em metros por segundo. Tá ok? E vamos colocar o nosso title, né? O nosso title vamos colocar velocidade simplesmente. Velocidade, tá bom? Velocidade. Então tá aí. Falta a gente aumentar então, né, o tamanho. Então a gente pode buscar novamente aquele comando. Não precisa ficar digitando novamente. Em histórico de comandos, você tem aqui, né, o comando set GCA. Dá 2 cliques rápidos. Demos um duplo clique, né? Opa, agora sim, agora ele foi.
E aí, pessoal, você tem então o aumento, né, da fonte, do título e dos eixos, tá ok? Bastante interessante também. E vamos fazer um último gráfico nesse mesmo modelo, tá certo? Que é o espaço de fase, né? É o gráfico da velocidade em função da posição. Então vamos chamar uma nova figure, uma nova figura. E aí, pessoal, eu quero, tá, fazer esse gráfico num certo intervalo, né, de tempo, t, tá, do meu parâmetro t. Vamos especificar o número de pontos, então aí a gente cria então o vetor t a partir da função linspace, né? Então de 0 até 0,7, digamos, vamos estabelecer um número de pontos igual a 200, tá bom? Então aí eu dou o ponto e vírgula, porque eu não quero que esses valores sejam exibidos na minha tela. E aí, pessoal, eu vou usar o comando plot mesmo, tá? O plot, vou plotar o meu x de t no eixo horizontal e o meu y de t, meu v de t no eixo vertical, tá bom? E aí, dando Enter, olha só que maravilha, ele gerou aqui para você, né, o espaço de fase desse oscilador harmônico, aqueles parâmetros lá que nós atribuímos. Só vamos terminar a estética do gráfico, dando nome no eixo X. Então, vou colocar aqui posição. No eixo Y, eu vou colocar Y-label. Eu vou colocar velocidade, tá? Em metros por segundo. Eu esqueci de colocar aqui a posição em metros, então novamente vou chamar minha x-label. Vou colocar posição em metros, tá bom? Em metros. E vamos colocar também o nosso título, né? Nosso title. Vou colocar aqui espaço de fase, tá bom, pessoal? Apenas um exemplo, né? Espaço de fase. Tá? Espaço de fase. E já vou aproveitar. Vou já aumentar a fonte, né? Tanto do título quanto dos eixos, tá bom? Vou fechar aqui o meu histórico de comandos e olha aí, está aqui a nossa curva, né, no espaço de fase, que é um gráfico da velocidade em função da posição, para o oscilador harmônico amortecido, né, com aqueles parâmetros que nós definimos no início do programa, tá bom? Então o oscilador harmônico ele é amortecido, a velocidade e a posição vão diminuindo, né, com o passar do tempo, e a gente tem essa trajetória aqui espiralada, né, no espaço de fase. Tá ok, pessoal? Muito interessante, então, esses comandos. Vamos deixar aqui as 4 figuras, né, para vocês, aqui na tela, né? Vamos só diminuir aqui, só para ficar bonitinho aqui, para a gente exibir depois, né? Tudo junto. Tá aqui o gráfico também, né, da energia, e aqui o gráfico das oscilações, né, amortecidas, o gráfico da posição em função do tempo, tá bom, pessoal? Então, estão aí os nossos gráficos para esse modelo físico, né, tão importante na física e na engenharia, que é o oscilador harmônico amortecido, né, o gráfico da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo, da energia mecânica em função do tempo e no espaço de fase, né, velocidade em função da posição. Bom, a gente pode fechar todas essas janelas de uma vez só, pessoal, dando o comando close all, né? Se você fizer close all, você fecha, olha, todas as figuras, tá bom? Muito bem, vamos aprender agora
Como que a gente pode fazer vários gráficos numa janela só? Tá? Então eu tenho lá minha figura 1, né? Como que eu posso fazer mais de um gráfico na mesma janela, pessoal? Né? Talvez você deve estar se perguntando isso, né? Muito bem, existe um comando para isso, que é o comando subplot. Então agora a gente vai aprender o comando subplot, né? Que ele permite, vou fazer aqui um comentário, permite vários gráficos numa mesma janela, tá bom? Então, esse comando, ele subplot, olha só, vou fazer mais um comentário aqui, subplot, ele tem uma sintaxe, pessoal, ele pega a janela gráfica, né, e divide ela em M e N subjanelas, tá bom? Então ele tem aqui esses parâmetros, né, M, que é o número de, digamos assim, de janelas que você vai ter na horizontal, né? E o N é o número de janelas, né, de gráficos que você vai ter na vertical, tá bom? Então, e ainda, pessoal, tem um parâmetro P aqui, que é o terceiro, que diz qual é o atual, né? Qual que é a janela atual que você está, tá certo? Então, por exemplo, se você coloca assim, subplot, né? Aí você faz lá um subplot 2, 3, 2. O que isso significa? Esse comando aqui ele vai criar 6 gráficos, né? 6 janelas, melhor dizendo, 6 áreas retangulares ordenadas, né? Em 2 linhas, tá? Em 2 filas, digamos assim, e 3 colunas, tá ok? E essa 2 aqui é a janela atual, né? Que é a janela que você está. Muito bem, sem mais delongas, vamos direto para um exemplo. Vamos usar o mesmo exemplo, pessoal, que a gente fez aqui, que é do oscilador harmônico amortecido. Como eu já criei todos os parâmetros, né, e as fórmulas, eu vou usar o mesmo exemplo só para a gente ganhar tempo. E eu vou agora fazer todos aqueles gráficos novamente, só que numa mesma janela gráfica, tá? Então aqui, ó, para evitar de escrever tudo aquilo novamente, eu vou aqui em histórico de comandos. Eu já vou buscar aqui, pessoal, né, todos os meus parâmetros que eu quero. Então, ó, eu vou aqui colocar o meu x0 igual a 5 novamente, o meu v0 igual a 0, o meu gama igual a 7. Opa, gama igual a 7. Então, o meu ômega 0, vou estabelecer ele como 100, tá? Defino também o meu ômega, deixa eu só arrastar um pouquinho para cá. Vamos estabelecer aqui também o nosso ômega, que é a frequência do sistema, né? O x também é a mesma fórmula. Então, dou 2 cliques rápidos para evitar que seja exibido novamente, né? E descrever novamente essas fórmulas que são extensas. Tá aqui a minha velocidade. A minha energia também tá aqui. E aí, pessoal, eu vou... agora tá bom, né? Agora, a partir daqui, agora eu vou escrever, tá? Na minha janela de comandos. Então, está aqui o meu modelinho do oscilador harmônico amortecido, os parâmetros e as fórmulas. E agora, o que eu faço? Então, eu estabeleço aqui o número de gráficos que eu quero gerar, né? O número de divisões que eu quero fazer na minha janela gráfica. Eu quero fazer 4 gráficos, pessoal. Então, é claro que o comando que eu vou dar vai ser, então, o subplot. Para fazer 4 regiões, então eu tenho 2 linhas e 2 colunas, 2 por 2. E agora vamos construir o primeiro gráfico, a primeira janela. Então, vírgula 1, tá ok? Entre parênteses. E aí eu dou o Enter. Então aqui ele já estabelece, ó, o meu gráfico número 1.
né, na mesma janela gráfica, tá certo? Vamos aqui dar o comando, então, fplot, e vamos mandar plotar o nosso gráfico de x, digamos, de 0 até 0,7, tá ok? Vamos dar o Enter, e olha só, ele plotou aqui para vocês, né? Nessa primeira região aqui da minha figura, o meu gráfico da posição em função do tempo, tá? Depois a gente aumenta um pouquinho isso para vocês visualizarem melhor. Deixa eu colocar aqui o título apenas, né? Eu acho que isso aqui eu já escrevi, pessoal. Deixa eu buscar aqui na minha janela o meu histórico de comandos. Então, esses nomes, né? Então aqui eu já coloquei, vamos ver aqui. No eixo X, então, é sempre tempo, né? Então é o nosso tempo. Eixo X, cadê? Não, ele está mais para baixo. Então tá aqui, eixo X é o nosso tempo, né? Então tá aqui o nosso tempo. E o eixo Y, pessoal, é a posição, né? Então vamos procurar aqui o eixo Y, que é a posição. Tá aí. Então ele já colocou aqui, né? Posição e tempo, tá bom? Vamos dar aqui o nosso grid minor, né? Nosso grid minor. E vamos já também aumentar aí a fonte, né? Como aqui vai ser uma figura um pouco menor, eu vou colocar aqui um tamanho, vou colocar um tamanho 15, pessoal. Então eu vou escrever aqui 7 GCA, e aí o meu parâmetro, né? Font size, vou colocar um tamanho 15, tá bom? Um tamanho 15. Dou Enter. E aí ele aumentou aqui para vocês um pouquinho, né? A posição e o tempo, tá? Vamos colocar o nosso título também. O nosso title, né? Deixe-me ver aqui. Oscilações amortecidas. Eu acho que é esse aqui do eixo X. Então tá aí o nosso título. Muito bem, vamos agora, pessoal, construir o gráfico da energia, tá? E o gráfico da energia, eu quero que ele apareça aqui na região, né, na linha 1 e na coluna 2, digamos assim. Então, novamente, eu dou o comando subplot e agora 2, 2 e 2. Então, esse 2, 2 são os valores de MN, é sempre 2 e 2, porque eu dividi a região em 4, a janela gráfica em 4 regiões. E agora eu vou estar, né, atualmente agora eu estou na região 2, tá bom? O gráfico da posição foi construído na região 1, não é isso? Muito bem, e aí dou o Enter. Vocês notem que ele já construiu aqui na região 2, né, os eixos. E aí, pessoal, eu quero então, né, plotar o gráfico da energia. Então vamos, na verdade esse comando eu já fiz ele aqui. Eu só vou buscá-lo, tá? Cadê aqui? Fplot tá aqui. É esse aqui, tá bom? E aí então, né, a gente tem aqui, vamos colocar o nosso título do eixo X, o nosso título do eixo Y, o nosso título do gráfico, tá bom? E a nossa grid minor, tá? Tá aí o gráfico também da energia mecânica em função do tempo, tá bom? Muito bonitinho também essa forma, né, de exibir gráficos no Octave, tá? E agora eu vou fazer o gráfico da velocidade em função do tempo na região 3, né? Então agora eu vou dar o meu comando subplot 2, 2 e 3, tá? E aí, como eu já fiz esse comando, pessoal, então é o comando fplot v, né? Então tá aqui. Bom, eu posso
Aqui ele está fazendo tudo de azulzinho, né? Vamos colocar aqui uma cor diferente, tá? Para velocidade, né? E eu vou colocar aqui então o nome dos eixos, o meu eixo X, o meu eixo Y, o meu título também e a minha Grid Minor, né? Grid Minor, tá aí, pessoal, o gráfico da velocidade, tá bom? Depois eu aumento tudo ao mesmo tempo, essas fontes, tá ok? Dando o comando lá setgca, font size. E agora eu vou então construir o meu último gráfico, que é o gráfico do espaço, no espaço de fase, né? Então, subplot 2, 2, 4, né? Agora eu vou construir o gráfico da velocidade em função da posição na quarta região da minha janela gráfica. E aí, novamente, aqui, ó, eu tenho os comandos, né? Então eu crio o vetor T a partir da função linspace, ploto o meu gráfico, né? Então observe que ele já foi plotado e aí eu coloco o nome, né, do eixo X, do eixo Y, pessoal. Vamos colocar aqui. Ah, tá, aqui eu tinha errado, né? Eu tinha colocado a posição sem 1 metro. E o nosso título, espaço de fase. E agora, olha só, eu quero aumentar o tamanho, né, da fonte, dos eixos e dos títulos ao mesmo tempo. Aí eu posso dar esse comando aqui, ó, setgca, eu vou colocar um tamanho 15 em tudo. Aqui, se não me engano, era o tamanho 20, vamos colocar um tamanho 15, pessoal. Então, setgca, que é a minha função que faz referência a tudo que eu fiz anteriormente, né? Font size 15, dando Enter. Olha que maravilha, né? Ele aumentou aqui o tamanho para mim, né? Ah, tá. Bom, os eixos, pessoal. Os eixos, ele não aumentou aqui, né? Ele não aumentou aqui. Vamos lá. Vamos tentar aumentar o tamanho desses eixos aí. Bem, a gente pode aumentar o tamanho, né, desses eixos fazendo o seguinte. Vamos tentar aqui fazer o seguinte. Vamos colocar esse set find obj, que é uma outra função, tá? Vou dar aqui o type e o meu axis, separado por vírgula, font size, vou colocar o tamanho 15. Tamanho 15. Vou dar um Enter. Agora sim, agora ele aumentou, pessoal, o tamanho, né, de todos, tá? Dos eixos, melhor dizendo, né? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu dei um outro comando para aumentar o tamanho de eixos, né, da fonte dos eixos, que é esse comando aqui, ó. Né? Já anota ele aí para vocês usarem depois. Então, find object, né, obj, coloco o tipo e o parâmetro eixos, e aí eu faço referência ao tamanho, né, desses eixos, tá ok? Então tá aí o nosso gráfico, ou melhor, os nossos gráficos, né, bonitinhos, feitos de uma forma aí profissional. A gente poderia também, pessoal, colocar legenda, tá bom? Modificar a posição da legenda, mas isso nós já aprendemos, né, na aula passada, tá bom? Muito bem. Vamos supor agora, pessoal, que eu queira fazer o seguinte. Suponha agora que eu queira inserir um gráfico dentro de outro, né? Ou melhor, uma figura dentro de outra. Digamos que eu tenho aqui o gráfico da posição, tá? E eu quero colocar esse gráfico aqui, por exemplo, do espaço de fase, aqui dentro, aqui no canto.
Como que eu faço, então, para inserir um gráfico, né, uma janela gráfica dentro de outra janela gráfica? Tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Muito bem. Eu vou chamar novamente aqueles parâmetros, tá, que nós definimos. E aí eu vou usar um comando, pessoal, para fazer isso. O comando é o seguinte, é o comando axis, tá? O comando axis. O comando axis, ele tem os seguintes parâmetros. Você vai abrir o parênteses, entre aspas simples, você vai colocar a position, tá? A position, que é a posição. E aí você define a posição, tá? Que é um vetor que vai definir a posição e as dimensões da região, tá? Retangular em que a gente insere a figura principal, tá? E os seus valores vão de 0 até 1. Então essa figura aqui, pessoal, né? Ela é representada por um vetor, tá? O tamanho dela vai de 0 até 1. Então digamos que você coloque lá, né, sei lá, 2/3. Então você vai colocar numa posição intermediária, né? Por exemplo, a ordem é a seguinte, deixa eu já colocar para vocês aqui a ordem, tá, dessa posição. Você vai colocar primeiramente um número que vai definir a esquerda, tá? Então left. Depois você vai colocar a sua posição da esquerda, pessoal, que você vai colocar a palavra bottom, né? Bottom. Aí depois, então esses dois primeiros parâmetros definem o quê? Definem as dimensões da figura principal, tá? Bom, da outra figura, aí você tem os seguintes comandos. Você tem o parâmetro, melhor dizendo, width, né? Aqui que é a espessura, e o comando height, que é a altura, tá? Aí fecha o colchetes, fecha o parênteses. Essa width, ela vai definir o quê? Vai definir a largura da figura secundária aqui. E esse height vai definir a altura, tá? Então, geralmente, a gente tem alguns valores aí para essas figuras, né? Para ficar apresentável esteticamente o gráfico. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso dando um exemplo prático, tá bom? Então, pessoal, vamos usar esse modelo do oscilador harmônico simples para a gente plotar aí na mesma janela gráfica, né? Dois gráficos diferentes, tá bom? Então, novamente aqui eu vou definir os meus parâmetros, né? Então, tá aqui, inicialmente eu vou colocar o meu x0, que é a posição inicial, a velocidade inicial, o coeficiente de amortecimento gama, a frequência natural do sistema, a frequência angular do sistema, e eu vou colocar a equação da posição, tá bom? A equação da posição, e também vou pedir já para plotar o gráfico da posição do meu sistema. Então tá aqui. E agora, para eu gerar um novo gráfico aqui, né, digamos nesse canto, que é o usual, né, que é o canônico, o padrão, a gente vai chamar então a função axis, pessoal. Axis, entre parênteses, abre aspas simples, coloca a palavra position, tá? Parâmetro position, e aí você define na forma de um vetor a sua position. Então lembre, o primeiro vai ser, né, o tamanho aqui da base da sua figura principal, que é o left, que a gente vai definir, isso é meio padrão, tá? Isso fica bem estético com esses valores que eu vou colocar aqui, 4/7. Depois vem, né, o seu o bottom, né, que é esse tamanho aqui, né, digamos essa altura da figura principal, a gente vai estabelecê-la em 6/10. Depois vem o width, que é a largura, tá certo? Né, da base da figura secundária, esse tamanho aqui, que a gente vai fixar, né, vai definir como sendo 2/7. E finalmente tem a altura, né, da figura secundária, tá? A gente vai estabelecê-la em 3/10, 3/10.
Então, é um vetor, fecho colchetes, fecho o parênteses, e aí, pessoal, vamos dar um Enter, e ele já vai gerar aqui para você, ó, né, com aquelas dimensões, o gráfico aí secundário, tá bom? Como você pediu. Muito bem, e aí, então, você coloca a equação que você quer plotar ali, digamos que eu queira colocar o gráfico, sei lá, quero colocar o gráfico da energia. Então, eu vou colocar aqui a expressão da energia, tá? Só que antes a gente tem que colocar a velocidade, né? Então, vamos colocar aqui antes. Cadê a expressão da velocidade? Vamos achar aqui a expressão da velocidade. Porque para calcular o E, né, a energia, nós precisamos do V de T. Então, tá aqui. E aí, pessoal, eu vou pedir então para plotar, né, o gráfico da energia, tá bom? Dando fplot de E, e olha lá, ele plotou para mim aqui no gráfico secundário o gráfico da energia em função do tempo, tá ok, pessoal? Aí você pode, né, com os mesmos comandos que a gente aprendeu, você pode colocar o título, tá certo? O nome dos eixos, e modificar o tamanho, né, a fonte dos eixos e do título, tá ok? Muito bem, pessoal, para nós finalizarmos então esta aula, vamos fazer um último exemplo. Dessa vez vamos pegar mais um exemplo da física. Digamos que eu queira desenhar num gráfico só, numa figura, né, numa janela gráfica apenas, a superposição de dois movimentos harmônicos simples, tá certo? De mesma amplitude, porém de frequências distintas, tá certo? Num certo intervalo aí. Digamos que eu tenha aí dois movimentos harmônicos, pessoal, dados pelas funções. Vamos colocar aqui na forma de comentários, primeiramente. Então, dois movimentos harmônicos simples. Um cuja equação é x igual... vamos supor que a amplitude seja igual a 1, tá? Para a gente não se preocupar com isso. Então, seno de 5 vezes t. E um outro movimento harmônico, né? X igual a seno de 6 vezes t, tá bom? Coisas muito simples assim, só como exemplo mesmo. E aí, então, eu vou somar, né, esses dois movimentos harmônicos, x1 mais x2. E digamos que eu queira também, pessoal, na mesma janela gráfica, desenhar a envoltória, tá certo? Então, y, vamos supor que a equação da envoltória seja y igual a 2 vezes cosseno de 0,5 vezes t, tá ok? Muito bem. Vamos então implementar, né, mais esse código. Inicialmente eu vou então definir para o meu parâmetro t, né, um vetor, né, um conjunto de valores. Vou chamar aqui a minha função linspace, minha função clássica aí para gerar um vetor. Digamos que eu queira, pessoal, do intervalo de t de 0 até 5π, tá ok? Então 5 vezes π. E vamos colocar aí um número de pontos bem maior, tá? 400. Muito bem. Então eu vou escrever a minha função x igual, então vai ser a soma, né, desses dois movimentos harmônicos de mesma amplitude, porém de frequências angulares diferentes. Aqui o ômega é 5, aqui o ômega é 6. Então 5 vezes t mais seno de 6 vezes t, tá ok? Dou ponto e vírgula. Vamos agora escrever a equação da envoltória. Então, y igual a cosseno de 0,5 vezes t. Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu quero então desenhar, né, mais de um gráfico na mesma janela. Então eu tenho... A gente viu aí, tem algumas possibilidades, né? A gente viu várias possibilidades, na verdade. Eu vou voltar lá na primeira que nós aprendemos, que é dando o comando hold on, né? Hold on, você permite gerar mais de um gráfico na mesma janela, na mesma figura aqui, tá ok? Então eu vou pedir para, primeiramente, eu vou usar o comando básico, aí o plot mesmo,
tá? Tempo t no eixo x, né, no eixo horizontal, o x aqui no eixo vertical. Digamos que aí eu posso colocar, né, o estilo da linha, tá certo? A cor e o estilo do marcador. Digamos que eu queira só mudar aí a cor. Eu vou colocar um blue como cor para a linha, para o gráfico do eixo x, da posição x, da minha soma, né, de osciladores harmônicos simples. Vou dar um Enter. E você nota aqui que ele já plotou, pessoal, aqui, né, a equação de x, tá ok? Vamos agora plotar o y, então, t no eixo horizontal e o y, né, que é a equação da minha envoltória, no eixo vertical. Vamos colocar uma cor aí vermelha, tá bom? Para o gráfico do eixo y. Vou dar um Enter. Você observa aqui que ele desenhou a envoltória superior, tá? E agora a gente vai colocar também a envoltória inferior, né? Aquela envoltória inferior que você vê nos capítulos de soma, de movimentos harmônicos simples nos livros. A gente tem aquelas figuras, né? Aqueles gráficos belíssimos. É só fazer menos y, tá bom? Na mesma cor, né? Vermelha. Fecho parênteses, dou Enter, e aí você já visualizou aqui que ele gerou, né, as duas envoltórias, tá bom? Do meu gráfico. Muito bem, pessoal. Eu poderia também, né, alterar a espessura da linha, né, usando o comando line width, tá? Enfim, eu não vou fazer essas coisas porque eu acredito que elas já ficaram bem claras anteriormente. Vou dar o meu comando hold off, tá? E aí eu vou colocar, então, o meu título, né? Então, title, vou colocar aqui como, aspas simples, soma de harmônicos, tá certo? Como título. E vou colocar o nome da minha X-Label como T, simplesmente. E da minha Y-Label como X, tá ok? Que é a equação de x, né? Que é o x1 aqui mais o x2. E aí, pessoal, então olha só, né? Já colocou o título aqui. A fonte vocês estão vendo que está bem pequeno, então eu vou aumentar de uma vez só, tá? O título e a fonte dos pontos do gráfico, então usando aquele comando que nós aprendemos, que é o set, né? A função set, que é definir, configurar, função de referência GCA, entre aspas simples, font size, digamos que eu queira uma font size de 20, tá bom? 20 eu acho que é um tamanho legal aí para o nosso gráfico. Pronto. Agora vocês conseguem visualizar melhor aí. Muito bem, e pessoal, para terminar, daí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o formato, tá? Eu vou escolher, na verdade, os números que eu quero que eles exibam no eixo X, né? Que é o eixo... que é o eixo aqui do tempo, tá ok? Então, eu gostaria que aqui aparecessem os valores de 0, né? Π, 2π, 3π, 4π, 5π, de 0 até 5π, tá? E porque o meu intervalo, né, que eu escolhi para o tempo aqui foi de 0 até 5π, tá ok? E eu gostaria então de escrever, né, esses valores aqui. Então nós vimos que a gente tem que usar a função xtick, né, e a xtick label, tá certo? Então eu poderia fazer isso simplesmente fazendo o seguinte, chamando então a função set, tá? GCA, e aí eu coloco aqui, então, a minha xtick, o meu parâmetro, né, xtick, vírgula, aí eu coloco de 0 em passo de π, né, de π em π, até 5 vezes π. Até 5 vezes π. Fecho o parênteses, pessoal, dou Enter, e aí vocês observam já que ele colocou aqui, né, no formato de π, 2π, 3π, só que eu quero escrever o caractere π, ao invés de colocar a notação decimal. E aí, para isso, né, eu uso aquele xtick label. Então, novamente, posso executá-la dentro da função set,
Então, GCA, e aqui eu coloco x, né, que é no eixo horizontal. X diz respeito, pessoal, aqui ao eixo horizontal, que no caso aqui é o T, né? Tick, aí eu escrevo tick, label, fecho aspas simples, vírgula, e aí lembrem que vocês têm que abrir as chaves, né? Então, entre aspas simples, eu vou colocar os valores que eu quero que sejam mostrados. 0, pi, lembrem que para aparecer o pi, barra invertida, o nome do caractere, pi, aí eu tenho 2pi, fecho aspas simples, abro aspas simples, 3pi, 4pi, 4pi e 5pi, tá bom? 5pi. 5pi, ok. Fecho aspas simples, fecho as chaves, fecho o parênteses, pessoal, dou Enter. E olha só que bonitinho que ficou o nosso gráfico. Ele colocou aqui 0pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Tá certo? Então tá aí, né, a soma de harmônicos, dois movimentos harmônicos. Isso aqui poderia representar aí o batimento, tá certo? Né? Duas frequências muito próximas, aí gera o batimento entre duas ondas, tá certo? Serve também, né, para ondas. Bem, essa envoltória aqui, pessoal, ela deveria ficar maior, né? Ela deveria contemplar todos esses picos aqui. Então, para a gente aumentar, na verdade, essa envoltória, eu deveria ter multiplicado aqui o cosseno de 0,5t por 2, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui y, vamos dar o comando hold on, né? Para manter, só que daí, na verdade, ele vai manter essa curva aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma função z igual, eu deveria ter escrito 2 vezes cosseno de 0,5 vezes t, tá? Bom, eu não dei o ponto e vírgula, ele mostrou todos os valores. E agora eu vou pedir então para plotar, né? Então, plot t no eixo horizontal e z no eixo vertical, tá bom? Eu vou colocar aqui numa cor diferente, magenta, digamos. E também vou colocar uma espessura de linha, tá? Line width como sendo 2, tá bom? E aí vamos ver aqui. Ah lá, agora sim, pessoal. Agora essa, na verdade, era a curva que eu queria, né, mostrar para vocês, tá? Então, tá aqui a envoltória superior do meu gráfico. E agora vamos fazer a envoltória inferior. Então, plot, só fazer t menos z. Novamente eu vou colocar um magenta e uma line width, espessura de linha, igual a 2 também, tá bom? Dou Enter e olha só, né, que beleza. A gente tem então a nossa amplitude, né, modulada, tá certo? Que é então a soma, né, dessas duas frequências de dois movimentos harmônicos simples, e aqui a envoltória, né, dessa amplitude modulada, né? Modulação por amplitude, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Espero que todos tenham gostado. Quaisquer dúvidas, sugestões, tá certo? Críticas, né? Vocês fiquem à vontade para fazer na seção de comentários. Na próxima aula a gente vai terminar essa parte de gráficos. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode colocar, construir gráficos com um eixo logarítmico ou os dois eixos em escala logarítmica. Também vamos aprender a fazer gráficos em coordenadas polares, tá? E depois a gente vai ver como que podemos plotar curvas em 2 dimensões e 3 dimensões. Como construir gráficos de superfícies em 2 e 3 dimensões. Então, muito obrigado e até a próxima aula.